João capítulo 12. Ali se inicia na casa de Marta, Maria e Lázaro. E o Lázaro havia morrido. E Jesus foi e ressuscitou Lázaro. Então, quando Jesus volta aí àquela casa, está escrito aqui no versículo, João, Evangelho de João, capítulo 12. O versículo que nós vamos começar agora, o 6. O Judas Iscariotes, quando viu Maria pegar um bálsamo chamado nardo, unguento, uma libra de unguento, uma libra é quase meio quilo, e de muito preço, que é de valor alto, ungiu os pés de Jesus, está no versículo 3, e enxugou-lhe com os seus cabelos, e encheu a casa do cheiro do unguento. Então, dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? E a Bíblia revela uma coisa dele, que depois traiu Jesus, que ele era ladrão. Ladrão de Jesus. Vê se pode uma coisa dessa. Como é que uma pessoa que rouba 1 centavo de Jesus, vamos dizer, da igreja, ou rouba uma quantia maior, pensa que vai passar a eternidade no céu? Não vai. Ele entrou, não tem, pode ser que alguém o acuse, não, mas aqui não, mas Jesus é a verdade, conhece tudo. Quer dizer, a Bíblia diz que nós existimos nele, somos nele e nos movemos nele. Quer dizer, tudo isso. Na hora que você faz uma coisa errada, você está fazendo em Jesus. E ele batia o dinheiro, ele enfiava na mão e pegava para ele. Jesus sabia, devia estar deixando ele se arrepender, mas o homem não queria se arrepender. E depois ainda foi trair Jesus ainda. Aí disse assim, o Judas assim, por que não... ele não disse isso pelo cuidado que tivesse dos pobres, é o versículo 6. Mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que nela se lançava. Disse, pois, Jesus, deixai-a. Para o dia da minha sepultura guardou isso, que estava perto já. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre os me tendes. Então é muito importante essa parte, porque muitas vezes você não dá atenção que Deus está lhe falando pela palavra. E Ele está lhe abrindo os olhos, está lhe mostrando coisas que poderiam acontecer com você e queriam destruí-lo. E que provavelmente você não está preparado. Não são muitas pessoas que vão entrar no céu. Não porque Jesus não queira, é porque elas não se preparam como deveriam. Não levam a coisa a sério. Vamos dizer que nesse momento aqui, voltasse a Jesus. Você tem certeza que você entraria, missionário? Eu vou pedir a ele na hora. E se não der tempo, e for no piscar de olhos, como ele diz, não vai dar tempo. Aí você vai passar a eternidade toda no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Esse lago de fogo e enxofre é um abismo sem fundo. Quem cai nunca para de cair, daqui a trilhões de anos estará caindo, nunca voltará à superfície. E quem vai para o paraíso nunca sairá de lá, vai ficar com Jesus pela eternidade toda, no mundo da perfeição. Olha que prejuízo tremendo. Aí ele disse aqui, quer dizer, ele falou, ainda estou no 12 aqui, 6 aqui. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então nós precisamos saber que nós temos que tê-lo conosco. Mas nem sempre a gente está preparado. Agora, matéria nova. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Quando a pessoa recebe uma bênção dessa, porque ele estava sepultado há 4 dias, já em plena, vamos dizer assim, corrupção, se destruindo completamente. 4 dias depois, ninguém aguenta ficar perto de um defunto. Passar de 24 horas, se não der ali remédio para poder segurar, você pode ter certeza que o fedor é bastante. Era 4 dias. Jesus chegou na porta do túmulo e gritou: Lázaro, vem para fora. E o Lázaro saiu.
envoltos em faixas, e Jesus disse: desatai-o, deixai-o ir. Aí a notícia se espalhou, o pessoal, todo mundo queria. E havia muita gente de judeus que soube que ele, Jesus, estava ali. E foram. Não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, quem ressuscitara dos mortos. E os príncipes dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Queriam matar Jesus e agora ia matar o homem que Jesus ressuscitou. Não conseguiriam. Porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. Essas determinações não vão prosperar. Se Deus disse e diz na palavra que o número dos seus dias Ele cumprirá, não tenha medo de algum mal que surge em você não. Vai a Deus e começa a orar, faça o que é certo, e em seguida você vai ver que aquilo vai se dissolver e vai embora. Aí diz aqui a palavra de Deus: porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Iam ver Lázaro, e Lázaro contando como é que se morre, como é que ele voltou para o corpo e tal, aquela história. Aí eles começaram a crer em Jesus. Então agora eles tinham dois para matar, Jesus e Lázaro. Jesus teria que morrer por nós, e isso ele morreu realmente. Mas o resto não. O resto, vamos dizer que é brincadeira.